Na madrugada de Curitiba, algo apareceu no céu. Luzes estranhas, movimentos incomuns, testemunhas assustadas e vídeos espalhados pela internet. E como sempre acontece nesses casos, a internet se dividiu. Alguns disseram que eram drones, outros falaram em tecnologia militar, mas também existiam aqueles que acreditavam que aquilo era algo muito maior. Porque a verdade é que o caso do OVNI de Curitiba não assustou as pessoas apenas pelo objeto, mas pelo que ele poderia significar. E se eu te dissesse que esse caso se conecta com teorias antigas, textos proibidos, operações psicológicas e até profecias bíblicas? Porque talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido o que estava no céu, mas quem quer que a humanidade olhe para ele. Nos últimos anos, relatos de objetos desconhecidos aumentaram no mundo inteiro. Pilotos militares, ex-agentes, vídeos vazados e arquivos secretos liberados. E o mais estranho é que tudo isso parece estar acontecendo ao mesmo tempo. E agora Hollywood prepara novos filmes gigantes sobre invasões extraterrestres justamente nesse período. Coincidência? Ou preparação psicológica? Porque existe uma teoria muito antiga dizendo que a mídia e o entretenimento seriam usados para acostumar lentamente a população com certas ideias antes que elas aconteçam no mundo real. Primeiro nos filmes, depois nas séries, depois nas notícias e depois na realidade. E quando o caso de Curitiba aconteceu, muita gente sentiu exatamente isso, como se o mundo estivesse entrando em uma nova fase. Uma fase onde o tema alienígena deixou de ser apenas ficção e começou a ocupar espaço no debate real da sociedade. Mas a pergunta continua. Estamos vendo apenas fenômenos aleatórios ou existe uma narrativa sendo construída diante dos nossos olhos? Pela primeira vez na história moderna, governos começaram a admitir oficialmente a existência de fenômenos aéreos que não conseguem explicar. E então acontece um caso no Brasil, em Curitiba. Testemunhas afirmam ter visto luzes pairando sobre o céu por vários minutos. Algumas descrevem movimentos silenciosos, outras falam de mudanças bruscas de direção. E o mais estranho é que não parecia um avião comum. Os vídeos viralizaram rapidamente. Milhares de comentários, teorias e debates. Mas no meio disso tudo, uma pergunta começou a surgir. E se isso não for apenas um avistamento? E se estivermos sendo preparados? Existe uma teoria extremamente famosa dentro do mundo conspiratório chamada divulgação gradual. A ideia é simples, mostrar fenômenos estranhos aos poucos até que a população se acostume com eles. Primeiro vídeos borrados, depois vazamentos militares, depois relatos oficiais e depois aparições cada vez mais frequentes. Como se alguém estivesse tentando normalizar a presença de algo desconhecido. E é aqui que algumas pessoas ligam casos como o de Curitiba a possíveis PSIPs, operações psicológicas. Porque se governos realmente possuírem tecnologias extremamente avançadas, o impacto psicológico de exibir essas tecnologias ao público seria gigantesco. Imagine por um momento objetos silenciosos, capazes de acelerar instantaneamente, sem asas aparentes e sem som. Isso mudaria completamente a percepção humana sobre tecnologia, sobre poder e sobre quem realmente controla o mundo. Mas existe uma teoria ainda mais perturbadora. E se não forem humanos? Muitas pessoas acreditam que civilizações extraterrestres visitam a Terra há milhares de anos. E quando olham para construções antigas como as pirâmides do Egito, templos gigantescos e relatos antigos de deuses descendo dos céus, elas acreditam que a humanidade nunca esteve sozinha. O problema é que algumas dessas teorias começam a entrar em um território muito mais sombrio. Porque existe uma linha de pensamento que conecta OVNIs com entidades espirituais. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. No livro de Enoque, um texto antigo removido da maioria das Bíblias, existem relatos de seres que desceram à Terra, ensinaram conhecimentos proibidos aos homens e corromperam a humanidade. Os chamados vigilantes. Para muitos estudiosos bíblicos e pesquisadores cristãos, esses seres seriam os anjos caídos. E agora pense nisso. E se os ETs não forem extraterrestres? E se forem entidades espirituais tentando enganar a humanidade assumindo uma nova aparência compatível com o mundo moderno? Porque antigamente as pessoas viam demônios. Hoje veem alienígenas. Mas o efeito continua o mesmo: fascínio, engano e adoração ao desconhecido. E talvez seja exatamente por isso que tantas teorias diferentes acabam chegando ao mesmo ponto. Manipulação, consciência, engano global e preparação psicológica. Como se tudo estivesse levando a humanidade para algum tipo de evento final. A Bíblia fala que nos últimos tempos haveriam sinais nos céus. E isso faz muita gente olhar para casos como o de Curitiba de uma forma completamente diferente.
Talvez o objeto em si nem seja a questão principal. Talvez o verdadeiro evento seja a reação das pessoas. Porque hoje milhões estão espiritualmente perdidos, sem direção, sem verdade e sem Deus. E num mundo assim, qualquer manifestação sobrenatural teria o poder de convencer multidões. Agora imagine um cenário onde aparições acontecem em massa no planeta inteiro. Objetos nos céus, mensagens globais e fenômenos inexplicáveis. Quantas pessoas abandonariam sua fé imediatamente? Quantas aceitariam qualquer narrativa apresentada? E se o maior engano da história não vier através da política, mas através dos céus? Porque no final, todas essas teorias parecem apontar para uma mesma verdade. A humanidade sente que existe algo errado, algo escondido, algo espiritual e algo maior do que fomos ensinados. Mas existe uma diferença entre buscar respostas e ser enganado pela escuridão. Porque para o cristianismo, nenhum ser vindo dos céus deve ocupar o lugar de Deus. A Bíblia deixa claro que Satanás pode se disfarçar como anjo de luz. E talvez o último grande engano da humanidade seja justamente fazer as pessoas acreditarem que sua salvação virá de seres superiores, quando a verdadeira salvação já veio há 2000 anos. Enquanto o mundo procura respostas em governos, alienígenas, sociedades secretas e sinais no céu, o Evangelho continua simples. Cristo morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou e voltará. E talvez o mais assustador não seja a possibilidade de existirem coisas no céu, mas perceber que a Bíblia pode ter avisado sobre isso desde o começo. Então presta atenção. Porque se casos como o de Curitiba forem apenas o início, o mundo está prestes a entrar em uma era que vai misturar tecnologia, medo, espiritualidade e engano em um nível nunca visto antes. E quando isso acontecer, a maioria não vai estar preparada. Se você quer continuar explorando os mistérios que o mundo tenta esconder, as conexões entre profecias, teorias, eventos reais e os sinais do fim dos tempos, se inscreve agora. Porque os próximos vídeos talvez mudem completamente a forma como você enxerga a realidade.